começar mais um episódio do podcast Entre Leis e Rios. Estamos aqui hoje com o Périx, que é engenheiro da ANM. Muito prazer, Périx, satisfação de estar aqui. Uma satisfação estar podendo falar de um assunto tão bom que é a mineração com vocês. Estamos aqui disponíveis para tirar todas as dúvidas a referente ao assunto. Okay, muito obrigado. Começando, eu gostaria que você contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar à ANM. Eu sou formado em Engenharia de Minas e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará, de 2007 a 2012. Aí passei um tempo na consultoria, uns 3 anos na consultoria privada, fazendo o licenciamento e requerendo títulos minerais para areia, manganês, lá no estado do Pará. Posteriormente, eu passei no concurso da SEDAM e fui servidor analista ambiental por 10 anos na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, otorgando título de licenças ambientais. Participei diretamente do licenciamento ambiental da mineração Santelina, né, que hoje é a mina com maior teor de zinco do Brasil, fica aqui no Nova Brasilândia do Oeste, e conduzi boa parte do licenciamento da outra mina da mineração Santelina, Pedra Queimada. Participei também como consultoria por Poder Executivo de alguns decretos, né, do que trata do garimpo de ouro no Rio Madeira, né, que prosperou parcialmente, né. Eu com meus colegas a gente teve a honra de confeccionar um pouco desse decreto aí, que teve alguns pontos que foram contestados pelo Ministério Público. Posteriormente, eu fiz o concurso, prestei o concurso para a ANM, estou aqui, tomei posse em outubro, e estou aqui já tem 6 meses na ANM, na etapa de outorga/fiscalização de títulos minerais. Com toda essa sua trajetória no ramo mineral, poderia falar um pouco sobre a importância do minério para o Estado de Rondônia? Falar de mineração assim, é uma coisa muito significativa para a sociedade. Ele é tão significativo para a sociedade que o desenvolvimento social da nossa civilização ele é baseado pela mineração. Como assim? A gente tivemos a era da pedra lascada, tivemos a era da pedra polida, a era do ferro, a era do aço, a era do bronze. Hoje estamos na era do silício, estamos na era das terras raras. Então a mineração ela está diretamente envolvida com o desenvolvimento social. Uma pena que no Brasil hoje, não só em Rondônia como no Brasil, a gente ainda não abriu os olhos para a importância mineral e principalmente para a importância da verticalização. Infelizmente, hoje, a gente tem na sociedade brasileira, a gente exporta commodity, exporta o material in natura e não faz as peças. A gente tem um potencial muito de fazer peças, trabalhar com uma indústria de industrialização, porque nossos bens minerais são de significativo teor. A gente poderia ter as maiores ligas metálicas do mundo, as melhores peças metálicas do mundo. Por exemplo, tu vê os Estados Unidos, por exemplo, o Vale do Silício, eles investiram lá no Vale do Silício lá e fizeram uma sociedade incrível. Por exemplo, hoje tu vê a China, hoje a China é um monstro de desenvolvimento. Por quê? Porque eles estão pegando e dominaram totalmente a cadeia das terras raras. Eles conseguem fazer hoje turbinas, carros elétricos muito competitivos, estão ganhando mercado aqui. Sobre a mineração do estado de Rondônia, aqui é um estado bem peculiar. Por quê? Porque aqui a gente tem cassiterita, aqui a gente tem zinco, aqui a gente tem estânio, a gente tem ouro, a gente tem cobre, temos areia, temos granito. Por exemplo, para te dar uma ideia, a gente participa do desenvolvimento do nosso estado irmão, o Acre. Todo o granito que vai pegar e desenvolver o Acre vem de Rondônia, porque eles não têm essa matéria-prima para lá. Então, Rondônia tem um potencial significativo bem interessante que poderia desenvolver a sociedade. E a gente brinca assim, que é futebol, né? A gente divide a mineração em divisões. A segunda divisão, com todo respeito, é os minerais da construção civil, né?
Mas a primeira divisão da mineração são os metálicos. Os metálicos são uma grande paixão, são a primeira divisão, é a elite da mineração, são os minerais metálicos, que vão ter as terras raras, nem todos são metálicos, mas são tratados como tal, devido aos rejeitos que produzem. O ferro, o minério de ferro é a balança comercial do Brasil, é minério de ferro. É cromo, zinco, no nosso caso zinco, cassiterita. A cassiterita, por exemplo, ela pegou e desenvolveu um dos nossos maiores municípios, que é Ariquemes. Por exemplo, Ariquemes se pegou e se desenvolveu baseado na extração de cassiterita. Entendeu? Então, a mineração do estado de Rondônia tem um potencial significativo para esses minérios. E o ouro aqui também, ele tem um potencial significativo. Tem pesquisa do CPRM que aponta que o Rio Madeira ele é o maior rio aurífico do mundo. Então, isso aí é um potencial significativo. Aí a gente está num boom do ouro hoje, né? Porque o ouro, a grama do ouro está bem significativa, o preço, tá, R$800 a grama, né? Então, isso que pegou e viabilizou as jazidas com pouco teor, né? Porque hoje é bem interessante como a mineração é dinâmica. É dinâmica. Uma mina que ontem não tinha potencial para ser extraída, hoje pode ter. Por quê? Porque aquele preço daquele minério subiu e que pegou e potencializou aquela jazida. Hoje está muito evidente a questão das terras raras, né? Isso, está muito evidente. Por quê? Porque o pessoal está pegando, trabalhando com a substituição de tecnologia. Hoje a gente vê, por exemplo, que os carros da combustão estão perdendo espaço para os carros elétricos. Fora que hoje todo mundo quer ter um smartphone, todo mundo quer ter um computador de qualidade, todo mundo quer trabalhar com touchscreen, entendeu? Então, tudo isso tem um pouco de terras raras. E dominar essa tecnologia, dominar esse processamento para pegar e extrair, mais que extrair esse mineral, extrair o seu verdadeiro potencial, é uma ciência muito significativa. Onde se dá a localização das jazidas auríferas do estado? Olha, o pessoal olha ouro, pensa que ouro, infelizmente eles pensam que ouro é tudo a mesma coisa. Mas nenhuma jazida é igual a outra. Todo minério tem essa peculiaridade. No estado de Rondônia, nós temos uma mina de ouro de terra firme, que fica no município de Tarilândia, e o grande volume mineral de ouro no estado de Rondônia fica no Rio Madeira. A gente não encontra o ouro, se você for procurar o ouro em pepita, você não vai encontrar. O ouro do Rio Madeira, ele não é geralmente um ouro primário, ele é um ouro secundário. Qual a diferença? O ouro primário, ele é aquele que é incrustado na rocha, no granito. O pessoal tem que pegar, utilizar explosivo para desmontar, vai ter que britar, vai ter que moer aquela rocha para soltar aquele ouro. Já o ouro secundário é aquele ouro que está nos sedimentos, está encostado no cascalho, aí que o pessoal pega e utiliza a escarificação lá dos abacaxis, que são as pontas da lança das dragas lá, que eles usam para tirar. Então tem essa peculiaridade que é bem significativa, que trata diretamente com o custo de tirar. Uma espécie de pó, assim, o ouro do Rio Madeira. O ouro do Rio Madeira ele é considerado bicrômetro. Pra ter uma ideia. Quando a gente trabalha lá na graduação, né, a gente tem uma etapa que a gente chama de grau de liberação. O que é grau de liberação? A gente pega determinada matéria e vai botando ele em várias peneiras, certo? E essas peneiras, elas têm uma classificação conforme o mesh. Quanto maior for o mesh, o que é o mesh? É a quantidade que a gente tem de malhas por polegada. Por exemplo, 10 mesh. Significa que eu tenho 10 malhas e 1 polegada de peneira. Então, quanto mais meshes eu tiver, menor é a granulometria. Menor é o grão daquele ouro. Então, o ouro do Rio Madeira foi quantificado na peneira de 200 mesh. 200 mesh, que significa que
que eu tenho 200 malhas em 1 polegada de peneira. Então é como se fosse aquela purpurinazinha, purpurinazinha que não chega assim e fica encostando assim, tu vê só aquela purpurinazinha. É isso que é o ouro do Rio Madeira. E o que vai pegar e vai afetar posteriormente, que vai ser explicado, no processo de concentração desse material. Entendi. E é possível extrair o minério legalmente? Se sim, o que precisa? Primeiramente, é possível extrair o minério legalmente do Rio Madeira? O ouro? Sim. A resposta é sim. Porque o Rio Madeira, ele é dividido em três, hoje o Rio Madeira ele é dividido em 3 partes: baixo, médio e alto. Mas Péricles, de onde vem essa classificação? Baixo, médio e alto. É que antigamente o Rio Madeira ele tinha 2 cachoeiras. Ele tinha uma cachoeira que era de Santo Antônio e tinha uma cachoeira que era de Giral. Essas cachoeiras foram substituídas por usinas hidrelétricas, que são as hidrelétricas do Madeira. Então, essa parte do baixo, que é a parte navegável, foi proibido o garimpo por um decreto estadual, que visando a preservação ambiental, pelo menos é o que é apontado, não permitiu nenhuma atividade de extração mineral nesse trecho, que seria da Cachoeira de Santo Antônio até a divisa interestadual com o Amazonas. A parte alta. Não, que é o Baixo Madeira. É o Baixo Madeira. Que é o Baixo Madeira, que é o navegável, que é aquele que tem divisão interestadual com o município de Humaitá, que é aquele que tem aqueles portos que vão navegando, que abastece a cidade de Porto Velho e Acre, o estado do Acre, que tem aquela hidrovia do Rio Madeira. Aquilo tudo fica no Baixo Madeira. Então, entre o Baixo Madeira e o Médio Madeira, que é a primeira cachoeira, que seria o primeiro salto, a gente tem o Médio Madeira, que a gente tem quem lá? A hidrelétrica de Santo Antônio. Do Médio Madeira e do Alto Madeira, a atividade de extração mineral é permitida. É permitida porque o decreto interestadual não desautoriza aquela extração mineral. Então, nesses trechos, é proibido. Primeiro ponto. Então, é permitida a atividade de extração mineral de ouro no rio? Sim. Segundo ponto, o que precisa? Eu gosto de fazer uma analogia que uma atividade de extração mineral é que nem um ser humano que ele precisa para andar. O ser humano, para ele andar, ele precisa de 2 pernas. Ele precisa de 2 pernas. Então, uma atividade mineral precisa de 2 documentos no mínimo, documento básico. Um seria o título mineral. Por que o título mineral? Porque o bem mineral ele é diferente do solo. Ele tem uma propriedade distinta do solo. E o proprietário do bem mineral é a União. Então, para você pegar e extrair aquele bem da União, você tem que ter uma autorização prévia da União, que é emitida por nós, pela Agência Nacional de Mineração, através de um título mineral. Esse título mineral ele pode ser precário ou definitivo. O definitivo é portaria de lavra e o precário, que é renovado de 5 em 5 anos, a cargo do interesse da coletividade, é a permissão de lavra garimpeira, que é o mais utilizado pelos garimpeiros hoje. E uma licença ambiental. Eu preciso ter uma licença ambiental que é o aval do órgão ambiental, dizendo que aquela atividade ela é sustentável. Por que ela é sustentável? Porque ela tem um ganho social, econômico e ambiental, que é o tripé da sustentabilidade. Então, aquela atividade é como se fosse o seguinte, fazendo de uma maneira análoga, a ANM vai autorizar o subsolo e o órgão ambiental vai autorizar o solo. O que vai acontecer no solo, os impactos ambientais, a mensuração, tudo no solo é ocasionado é competência não exclusiva, né, porque a ANM vai ter uma competência suplementar de ficar fiscalizando, mas a competência prioritária fica por parte do órgão ambiental. E o que é interessante, né, que eu acho que é até uma coisa bem significativa que o estado de Rondônia, é que a gente fez aqui no estado de Rondônia, em 2012, se não me engano, a licença guarda-chuva.
Como é que é? Porque qual é a característica aqui do garimpo do Rio Madeira? Eles são feitos por cooperativas. E o que tem nas cooperativas? Os cooperados. Vários cooperados, vários maquinários. Cada maquinário queria ter a sua licença. Só que a gente não conseguia dar licença para o maquinário. Por quê? Porque o título não era do cooperado, o título era da cooperativa. A cooperativa era detentora da área. A cooperativa estava dando apenas a autorização para o cooperado operar, mas chegava a fiscalização lá, por exemplo, e abordava a embarcação. Cadê a sua licença ambiental? Eles perguntavam. E davam uma licença genérica no nome da cooperativa. O que foi que a Sedan fez? Né? Ela pegou e começou a fazer as licenças guarda-chuvas. Ou seja, que era uma licença, fazer uma licença macro para a cooperativa e licenças menores para os cooperados, do que deram uma segurança jurídica para eles trabalharem. Isso é referência aqui, o pessoal está querendo adotar em outros estados o uso dessa tática aqui para pegar e poder monitorar e fiscalizar de maneira mais eficaz aqui a extração mineral de recursos minerais no Brasil. Então, assim, sobre a questão do mercúrio, eu queria que você explicasse como se dá a utilização e os meios hoje utilizados para que afete menos o meio ambiente. Chegamos aí no que da questão, né, no ponto da questão. Como eu peguei e fiz aí no começo, na minha fala, a atividade mineral, ela precisa passar por um processo de concentração, né? Porque, infelizmente, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma rocha, e nessa rocha, nem tudo que eu tenho nessa rocha é mineral de interesse. Entendeu? Nem tudo que eu tenho nessa rocha é mineral de interesse. Quando eu pego e tiro o mineral de interesse, eu chamo de concentrado. Se eu passo esse mineral de interesse por etapas de beneficiamento, eu chamo o registro de rejeito. Certo? A proporção, por exemplo, uma característica, né, que a proporção assim, estava falando assim, é de 1 grama por 1 tonelada. Entendeu? Então, de cada 1 tonelada, 99,9% vai ser de rejeito e 1% vai ser de concentrado, certo? Que no caso seria o minério de ouro, que é bem interessante. Bem interessante. Sobre o mercúrio, existem formas de tu concentrar, achar esse concentrado. Existem formas que são gravíticas, que o pessoal chama de gravimétricas, que trabalham com a característica física do minério, que seria a densidade. O ouro é um material super denso, certo? A densidade do ouro é mais de 19. O que é uma densidade? Densidade é a capacidade que uma substância tem de afundar ou flutuar na água. Se eu tenho uma densidade abaixo de 1, que é a referência, o material sobe. Por exemplo, a madeira tem uma densidade abaixo de 1 e ela sobe. Se eu tenho uma densidade maior que 1, ela desce e ela sobe. Só que quando a gente pega e vê a equação aí, eu quero que vocês imaginem a equação da densidade. A equação da densidade é o quê? A densidade é igual ao desígnio, que é massa, dividida pelo volume. Só que, como eu falei, o ouro do Rio Madeira, ele tem uma massa muito pequena. Muito pequena. Então, por mais que ele tenha uma densidade grande, a densidade grande não consegue agir. Ele não consegue decantar. Ele não consegue descer. Então, tanto que isso é uma característica que os garimpeiros chamam. O ouro do Rio Madeira, ele é um ouro voador. Ele é um ouro voador porque ele não consegue decantar na velocidade que a gente precisa. Assim. Essa característica que o pessoal chama muito de partículas coloidais, que elas demoram tempos para sedimentar, entendeu? É? Então, agora vamos para o mercúrio. O mercúrio, ele é considerado um metal líquido, né? Hoje é o único metal líquido que se conhece, se eu não me engano, no estado líquido, né? E ele tem como grande característica fazer ligações estáveis com a partícula aurífera, né? Então, toda vez que eu estou com uma partícula aurífera assim, ele se liga e faz uma ligação estável. Qual o problema dele? Que teve uma conversão de Minamata, né? onde
onde o Brasil foi consignatário, né? E pegou e se comprometeu com essa convenção, lá na Rio+20, de pegar e abolir o mercúrio da sua produção, essa produção industrial. Seja ela na produção de industriais de lâmpada, seja ela na produção industrial mineral, seja ela na produção industrial. Então tem metas a ser estabelecidas durante o período, até 2030, se não me engano. Até 2030 ele tem que pegar e estabelecer o mercúrio. Aí o que estão fazendo? O pessoal está pegando, está abolindo as importações de mercúrio. Tanto que ano passado o IBAMA emitiu uma instrução normativa que não vai mais autorizar a importação de mercúrio para cá. Isso aí, e o mercúrio é prejudicial para a saúde? É prejudicial para a saúde. Por que o mercúrio é prejudicial para a saúde? Porque ele tem uma característica que ele não é biodigerível. Então o pessoal chama até essa característica lá na biologia, a gente vai estudar lá a ecologia, e chama isso de magnificação trófica. Ou seja, o nosso organismo ele não consegue absorver o mercúrio. Esse mercúrio ele começa um peixinho pega, por exemplo, ele come um pouquinho de mercúrio, que é implementado por uma alga. Só que ele não come só uma água, ele come 2, 3, 4, ele está comendo 4 partículas de mercúrio. Aí vem um peixe maior, um peixe médio. Aí um peixe médio não come um peixinho, ele come 2, 3, 4. Aí vai fazendo as contas. Aí um peixinho tinha 4 partículas de mercúrio. Aí eu vou pegar um peixe médio que está comendo peixinho, comeu 4 peixinhos e tem 16. Aí eu vou pegar o peixe maior que comeu o peixe médio e comeu 2 peixes médios, aí tem 32. Aí vem um ser humano e pega 32 partículas. Mais ou menos essa conta aí. Não numa PA, numa PG, mas é uma conta mais ou menos assim. Então o mercúrio tem esse problema devido a isso, né? Por exemplo, ficou muito significativo a temática, por causa do caso lá no Japão, em 1950, onde lá em Minamata, né? Lá em Minamata, teve uma grande contaminação de mercúrio lá, mas não teve um envolvimento direto com o garimpo, foi devido à indústria alimentícia, né? Que fazia aquelas latas de conserva, enlatados, e utilizavam o mercúrio para fazer aquelas latas e despejavam no oceano. Aí, como eles tinham peixe, eles têm como naquela cultura, né, que é muito rica, por sinal, e na cultura deles, eles têm como comer o peixe cru, né? Não passa pela aquela etapa de queima, então ficam acumulando. É como se eles não têm aquela perda do mercúrio. Então, aí deu uma crise lá de saúde que pegou e botou esse tema bem importante em evidência. Então, o ouro do Rio Madeira, ele é um ouro voador, voltando ao assunto. Ele é um ouro voador e eu não consigo utilizar métodos gravíticos para pegar e concentrar ele. Eu boto lá o carpete pega alguma coisa, o carpete não vai ao mercúrio, né? Ele pega alguma coisa, ele pega lá o ouro, segura. Só que ele não segura só ouro, ele segura ouro, ele segura terra. Então, aí vai chegar uma etapa que o pessoal chama de lavagem dos carpetes. Aí eles lavam o carpete, tiram aquele sedimento do ouro, Só que eles não conseguem tirar só o ouro, porque o ouro ele é muito fino. Minerais ele é muito fino, eu tiro o ouro e a areia. Então, então eu posso pegar e o que você acha de eu pegar e utilizar um ímã? Pegar e botar um campo magnético ali, que eu vou atrair as partículas magnéticas, mas mesmo assim não vou atrair só ouro, porque o ouro ele vem junto com quem? Vem junto com outros metais, vem junto com ferro, vem junto com uma cassiterita, que tem junto com a ilmenita, que também são atraídos pelo campo magnético. Então eu não consigo fazer uma separação contínua. E aí então preciso de uma técnica que atrai o ouro, somente o ouro, e deixe o rejeito para lá. Quais são as técnicas que eu tenho disponíveis no mercado hoje? Primeiro é o mercúrio e depois é o cianeto. O cianeto, eu tenho que fazer uma câmara de cianetação,
que é uma metodologia que eu acho extremamente arriscada. Extremamente arriscada por quê? Porque se vocês já viram naqueles filmes lá, de espião russo lá, na hora que o espião russo estava, ele tinha uma pílula de cianeto e morria imediatamente. Então, hoje eu não vejo o estado de Rondônia, principalmente os mineradores de Rondônia, trabalhando com cianetação sem ter um risco significativo, por exemplo, de pegar e ter um vazamento de cianeto e causar óbitos em pessoas, animais, demais, óbito imediatamente. Tem um óbito, então, hoje no meu ponto de vista, pelas características físicas do minério, eu acho que o menos prejudicial ainda é o mercúrio, com as características do minério. Infelizmente, porque a gente não consegue pegar, a gente não consegue concentrar por gravimetria, a gente não consegue utilizar também flotação, né? A flotação também não é eficaz para esse método, que é um outro método que... Flotação é um método que a gente pega, adiciona um reagente químico, e esse reagente químico ele acentua uma característica do mineral, que eles chamam hidrofóbica, né? E vai jogando bolhas e vai trazendo o minério com bolhas, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que a mineração está sendo feita dentro de uma embarcação. Sim. Entendeu? E o rio aí não é estável, né? Eles têm as maresias, então, o que afeta a eficácia desses métodos. Então, hoje o mercúrio, ele é um método mais, no meu ponto de vista, né, técnico, menos prejudicial à natureza. Mas, Péricles, tu acabou de falar que o mercúrio, ele é bioacumulável, ele pode pegar e se ele entrar no corpo do ser humano, ele não sai, ele fica se acumulando. E tem pesquisas que dizem que ele resulta em danos cerebrais, infertilidade. Mas, mesmo assim, ainda acho que é o método mais significativo. Então, eu acho que o X da questão seria as medidas mitigadoras. É não deixar o mercúrio ir para a atmosfera. É ter o mesmo cuidado, pegando uma analogia, que a gente ia ter com o cianeto, que a gente não ia deixar ele para a atmosfera, porque se ele fosse para a atmosfera, ele ia resultar num óbito geral daquela a gente tem que ter com o mercúrio. Não é porque ele não tem um dano significativo de imediato, que a gente vai deixar que ele vá para a atmosfera. Então podemos dizer que o mercúrio agora é o principal forma de capturar, digamos assim, o ouro, mas essas dragas que tem, que são legalizadas, que tem, né, área legalizada, elas têm uma forma, então, correta de usar o mercúrio. Todas elas têm que ter uma forma correta. Qual seria essa forma? Pois é, como eu te falei, eu trabalhei 10 anos no SEDAM, então a gente tinha muita preocupação, que são as medidas mitigadoras, né? Ou seja, eu até falo para o pessoal que a principal preocupação do minerador legalizado é não virar um minerador ilegal. Entendeu? É não virar um minerador legal. E como é que ele não faz uma mineração legal? Cumprindo as condições da licença. Então, a fase mais perigosa do mercúrio é a fase de queima. Por quê? A gente joga um quantitativo de mercúrio, eu acho que uns 10 ml no máximo, dependendo da produção, da mandada, o pessoal chama, e ele vai se ligando. Depois a gente pega e faz uma pressurização e tira o excesso do mercúrio. O que acontece? Esse amálgama, que é como o pessoal chama, a mistura de mercúrio com ouro, a gente tem que queimar ele. Por quê? Porque o mercúrio, ele saiu do estado líquido para o estado sólido. A gente aprendeu que existem três formas físicas da matéria, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, como é a forma de eu transformar o sólido no líquido? Adicionando temperatura. Aí isso a gente chama de ponto de ebulição. E aí depois de transformar de sólido líquido, ele vira gás, né? Que é a gente chama de evaporização. Então, qual é? Então,
todo material ele tem um ponto de evaporização. O ponto de evaporização do ouro ele é maior que o ponto de evaporização do mercúrio. Então, o que significa, em outras palavras, que o mercúrio evapora primeiro que o ouro na presença de calor. Tá entendendo? Então, se eu pegar e jogar o calor lá, o mercúrio vai evaporar primeiro que o calor. Então, o que acontece? Primeiro ponto. Então, eu tenho e é esse vapor do mercúrio que a gente respira que é o mais prejudicial para a gente. Esse é o ponto crítico da atividade. Seria o vapor do mercúrio. Então, para eles não ter esse contato, qual que seria, né? No caso, no caso seria a questão do cadinho. O cadinho. Por exemplo, ele fez pesquisas, você tem o Centro de Tecnologia Mineral, que é um órgão do governo federal, que trabalha só com as pesquisas de bens minerais. Para você ter uma ideia, eu fiz estágio no CT na minha primeira graduação e estavam fazendo pesquisa para a remodelagem do Cristo Redentor, por exemplo, é um órgão muito respeitado que a gente tem. Então, dentro desse índice de pesquisas, eles pesquisaram o cadínio. Aí eles estavam pesquisando qual é a temperatura ideal o cadínio ter uma porcentagem de otimizado. Então, porque como eu te falei, é o seguinte, a etapa mais prejudicial para o ser humano é a etapa que o mercúrio vira vapor. Então, o que foi que eles pensaram? Nós não podemos deixar que o mercúrio seja de vapor, que ele saia a vapor. Porque você concorda comigo que quando o fato dele pegar e fez o processo de amalgamação, prendeu todo só o ouro, ele já terminou essa penalidade? Entendeu? Então, eu vou pegar e vou esquentar ele porque eu vou tirar ele. Então, quando eu estou tirando para mim, aquilo é resíduo, aquilo é rejeito. Então, eu vou pegar e eu não vou deixar ele continuar com vapor. Eu tenho que pegar e fazer com que ele vire líquido de novo, liquefação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar a temperatura daquela canalização. Então, eu vou esquentar ele no ambiente fechado e aquele vapor que ia sair vai ser canalizado por um cano e esse cano vai ser resfriado. O fato de fazer resfriação vai cair a temperatura e vai voltar a ser líquido novamente, vai ser captado novamente e vai voltar a ser utilizado. Isso quer dizer, galera, que o mercúrio ele é reutilizado. É baixíssima porcentagem que vai para a atmosfera. Exatamente. Então, quais são as metodologias? É utilizar esse instrumento e quando a gente trabalha quando a gente faz faculdade de Química, a gente é obrigado nas nossas cadeiras de Química, no laboratório, a gente trabalhar com certos compostos químicos, né, que viram gases também. Só que a gente faz isso aonde? Numa capela. A capela não deixa, é um instrumento que não deixa os gases escaparem para a atmosfera e nem porque a gente respira aqueles gases. Digamos, por exemplo, eu estou trabalhando lá na escola, lá na faculdade, com ácido sulfúrico. Eu não posso ficar respirando ácido sulfúrico, senão vai fazer prejudicial à minha saúde. Então, o que eu faço? Eu faço todo aquele manuseio na capela. Então, a gente, a equipe técnica da SEDAM, resolveu que toda embarcação que trabalhasse com isso tinha que fazer no cadinho e na capela. A gente estima-se que a gente vai ter uma recuperação de 90%, no mínimo 90% do mercúrio, e os gases que poderiam fugir serão captados pela capela. Entendeu? Eu acho que seriam medidas mitigadoras eficazes para pegar e evitar uma potencial contaminação. Agora fica o quê? Porque a gente, além de fazer isso, precisa ter que é contraprova, né? Como é que é a contraprova que a gente tem disso aí? Tem que examinar, eu acho que deveriam fazer exames periódicos nos operadores, né? Nos colaboradores, para saber se as medidas estão sendo eficazes, se não estão sendo eficazes. Então, só pelo fato de você estar falando, e até o nosso amigo comentou, então essa falácia de que muita gente se vê do pessoal falando sobre o mercúrio, a questão de
ele ser jogado no rio, algo do tipo. Então a gente desmitifica esse quesito pelo fato do uso do cadinho. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas botaram um conceito já muito antigo. Antigamente, o pessoal poderia ter feito isso, e o mercúrio, como eu te falei, ele continua. O mercúrio que eu peguei, que foi despejado há 30, 40 anos atrás, ele ainda está no meio ambiente. Ele não foi retirado. Entendeu? Então, esse fato, o pessoal ainda tem essa visão. E é muito interessante saber que o mercúrio, ele é um insumo muito caro. É muito caro. Por exemplo, o quilo de mercúrio é R$1.000, R$1.500, R$1.500. Então, eu acredito que as pessoas não jogam R$1.500 no rio, assim, sabe? Além de ser caro, ainda é proibido, né? É proibido, torna mais difícil. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: aonde são nossas jazidas minerais? No rio. O rio Madeira, ele é um rio exclusivamente de Rondônia? Ou ele faz fronteira com outros países? Não, faz com outros países. Ele nasce na Bolívia, né? No Mato de Deus, né? E lá, o mercúrio que está vindo de lá, vem para nós também aqui no estado de Rondônia. Entendeu? Então o controle que está tendo lá reflete também aqui no estado de Rondônia. Porque o pessoal utiliza a expressão, lá na área jurídica, que o meio ambiente é um bem difuso, ele não tem limite, entendeu? Então, como o mercúrio ele vai se expandindo, então é bem provável que a gente esteja com contaminação de mercúrio boliviano também, entendeu? É isso, mais um episódio do podcast Entre Leis e Rios com o engenheiro Pérez. Um prazer. Satisfação mesmo.